da disciplina de Cálculo 1, e esta aula versa sobre como encontrar uma reta tangente e também como calcular o limite de uma certa função. O problema da reta tangente a uma certa curva consiste em encontrar uma reta que, dada uma certa curva, toca esta curva num ponto. Para encontrar isso, essa reta que é a reta tangente, ela dá a inclinação da curva no ponto específico sobre o qual nós estamos interessados. Para nós calcularmos isso, um exemplo bacana que deu origem a esse tipo de cálculo pode ser no cálculo das velocidades, da velocidade instantânea. Então, suponha que você tenha um objeto, por exemplo, suponha que você seja o Galileu, você está lá na Torre de Pisa fazendo vários experimentos sistematicamente, de forma bastante sistemática, ou seja, você tem condições bastante controladas de realização do seu experimento, e esse experimento é relativamente simples. Você sobe e solta os objetos de lá do topo da torre e vê quanto tempo esses objetos levam para chegar até o chão. E se você repetir para múltiplas alturas o mesmo experimento, você pode eventualmente chegar a uma lei, que é a lei que o Galileu, baseada nos experimentos de Galileu, de que a distância percorrida em queda livre, por um objeto em queda livre, vai ser igual a 4,9 vezes o tempo que esse objeto leva para chegar ao chão ao quadrado. Tá? Então aqui a letra T indica o tempo de voo do objeto, e S vai ser a distância percorrida pelo objeto. Então, se você fosse fazer um gráfico, você teria essa forma aqui, como é um T ao quadrado, então é uma forma parabólica em que você tem no eixo vertical a distância percorrida pelo objeto em metros e no eixo horizontal o tempo de voo medido em segundos. Então você teria essa parábola, e suponha que você queira então calcular a reta tangente a esta parábola no ponto de coordenadas 1 e 4,9. Para você fazer isso, é difícil você inferir, né, qual vai ser a inclinação desta reta, desta curva neste ponto. Então, e para você fazer isso, você teria que fazer então por métodos de aproximação. Que método de aproximação nós vamos usar? Nós vamos usar o seguinte método: você vai traçando secantes a esta curva. A secante, ela corta a curva em 2 pontos, correto? E aí você vem aqui neste primeiro ponto, um ponto genérico Q de coordenadas t no eixo x e 4,9t ao quadrado no eixo y, no vertical. E aí você fica o quê? Você vai trazendo este ponto Q até que ele colapse, que ele se sobreponha ao ponto P. Quando isso acontecer, essa reta ela vai então se tornar a inclinação do ponto da curva neste ponto de coordenadas 1 e 4,9, que é o ponto P. Então, o que nós queremos descobrir é quanto vale a inclinação desta reta tangente. Esse truque que nós fazemos, então, consiste em, para calcularmos, essa inclinação vai ser dada pela diferença no eixo y dividida pela diferença no eixo x. Então, a inclinação da reta M, que liga os pontos P e Q, é igual à variação na distância dividida pela variação variação no eixo y dividida pela variação no eixo x, e isso coincide com a distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo de voo. Note, então, que esta definição aqui consiste em calcular, coincidentemente, a velocidade média durante o intervalo de tempo ΔT do objeto em voo ou em queda livre. Quando você faz o ΔS, então veja, o S num certo tempo t é igual a 4,9 vezes t ao quadrado. Suponha que você tenha deixado esse objeto caindo por muitos segundos e você tem interesse em saber
qual vai ser então a velocidade média entre um instante de tempo 1 e t. Então, para isso, você tem a posição no tempo t menos a posição no tempo 1, dividida pela posição no tempo t menos a posição no tempo 1. E isso daqui vai ser igual, então, a 4,9. Eu vou colocar o 4,9 S no tempo 1, você substitui por 1 aqui, então fica 4,9, né? Então eu coloco 4,9 em evidência, t ao quadrado menos 1 dividido por t menos 1. E aí, o que nós vamos fazendo agora? Nós vamos pegando o tempo t e vamos deixando ele cada vez mais próximo do 1. Aqui pela esquerda, então um tempinho menor, aqui ele vai se aproximando do 1 pela esquerda do número 1. E aqui pela direita, então veja, pela esquerda ele começa 0, 0,8, 0,9, 0,9999, tá? E aí você veja que a inclinação da reta, então, ela vai de 4,9, chega a 8,82, 9,31, e quando você está quase no 1, ela fica 9,7995. Por outro lado, se você pega o t e vem com ele pela direita do número 1, então você começa aqui com t igual a 2 e vai aproximando ele até chegar no 1, né? Então 2, 1,2, 1,1. Então a velocidade média vai caindo também, vai de 14,7, 10,78, 10,29. E quando você tem um tempo t igual a 1,0001, você tem, então, aproximadamente a inclinação dada por 9,8005, tá? Então, significa que essa reta aqui está praticamente, ela está muito próxima aqui de ser a reta tangente da curva neste ponto de coordenadas 1 e 4,9. E se trata, portanto, e tende, né, e se a gente continuar diminuindo, a gente percebe que esse número tende a ser 9,8, e o termo adicional aqui é um número que depende somente do número de casas após a vírgula do próximo instante t. Então a gente pode até dizer que no limite em que t é exatamente igual a 1, seja vindo pela esquerda, seja vindo pela direita, a gente pode esperar, então, que esse valor da inclinação seja 9,8. De fato, a gente pode até fazer isso aqui, fazer um cálculo numérico para mostrar. E eu vou abrir agora para vocês aqui um programinha que eu escrevi em Python, que ajuda a gente a ver esse cálculo numérico, tá? Eu estou usando o sistema operacional Ubuntu, versão 18.04, e eu tenho uma versão instalada em minha máquina, Ubuntu, que é o Python 3.6, tá? Então tá aqui, eu chamo o Python 3.6 usando esse comando, simplesmente. Agora eu entro dentro do Python e para facilitar a minha vida eu criei esse arquivo aqui, que é um txt, eu só chamei limit.py, eu vou mandar depois para vocês no nosso sistema online. Mas ele tem essencialmente a sequência de comandos que a gente vai usar ao longo desta aula, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz é importar uma biblioteca chamada SymPy, que é uma biblioteca do Python feita para fazermos cálculos simbólicos e não numéricos. Cálculos simbólicos são aqueles cálculos em que você faz operações matemáticas usando símbolos, né, letras. Enquanto que cálculos numéricos são aqueles em que a gente usa números, tá? Então é só isso. Então eu estou só importando aqui, preparando o sistema para ele poder fazer algumas operações simbólicas que serão necessárias, tá? É importante você, quando você tiver ou tentar sempre, né, tenha sempre a última versão do SymPy. No caso, na minha máquina a última versão é o 1.5.1, tá? O SymPy te permite definir, então, letras como símbolos matemáticos ou variáveis independentes. Aqui as letras x, t são símbolos, x e t. Como eu não atribuí nada, eles são números reais, tá? Assumidos como reais.
A gente pode também definir símbolos que sejam números inteiros. Aqui, por exemplo, a gente está com as letras K e N, vão sempre representar números inteiros. Tá? Então, ele já parte da premissa de que estes números são inteiros. Por último, os símbolos que nós vamos usar para as variáveis dependentes, f, g e h, são funções f, g e h, então representarão sempre funções das variáveis independentes x e t. Tá bom? Se você usa essa biblioteca nesses moldes, ela tem uma dificuldade que, se você não usar uma ferramenta específica de saída, tá vendo? Quando você escreve uma expressão matemática, como x ao cubo dividido por 3 cosseno x, ela vai sair como se fosse uma linha normal. Então é recomendável você usar essa biblioteca de saída, initprinting, que ela gera a saída num formato mais agradável aos olhos. Veja, então agora o x ao quadrado tem o x na base e o 2 aqui sobreposto, né, dividido por 3 cosseno x. Então fica mais uma notação usual. E aí agora a gente vai definir então a função da inclinação daquela reta. Está aqui f igual a 4,9 vezes t ao quadrado menos 1 dividido por t menos 1. Podemos verificar isso. Tá? Podemos até mostrar aqui, né, se você quiser calcular para algum valor específico de t o valor dessa função, ela possibilita fazer isso. Está aí o 4,9 quando t é igual a 0. Tá? Então, f.sub significa coloque no lugar do t o número 0. Por fim, podemos ver então aquele processo limite que eu havia mencionado a vocês para verificarmos quanto vai valer a inclinação da reta tangente quando t igual a 1. Então está aqui esse é um loop, tá? É uma relação de recursão, então ele toma a variável delta toma valores 1, 0.2, 0.1 e assim sucessivamente até o 0.0001, e ele vai imprimir vai gerar os valores de saída que, como nós queremos calcular a inclinação no ponto t igual a 1, então ele calcula a saída em 1 menos delta, 1 menos 1 ou 1 mais 1. E nesses pontos, 1 menos delta e 1 mais delta, ele vai calcular o valor da função. Tá? E aí a gente vai correr esses valores de delta e ver o que acontece. Então veja, se você tacar o programa para rodar, tá aí o que vai dar. Então quando delta é 1, você tem que o tempo t é 0, e aí ele vai dar 4,9 a velocidade média. E aí, à medida em que ele vai se aproximando aqui do 1, pela esquerda, olha, ele vai se aproximando do 9,8. E à medida em que ele vai se aproximando do 1 pela direita, então 2, 1,2, 1,1, 1,01 e etc., ele vai então se aproximando do 9,8 também, aqui no cálculo da inclinação. Tá? Você poderia até colocar mais números, se assim o desejasse, 0.12341, por exemplo, tá? E mandar imprimir esta saída, e veja então que ele está ainda mais próximo do 9,8, tá vendo? Fica bem pertinho mesmo, né? Já está diferenciando do 9,8 lá na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta casa, tá? E note que aqui, ó, nós temos então e ele vai, né, a variação em relação ao 1 é 1, 2, 3, 4, 5 casas também, tá? Veja que essa impressão está ruim, então tem um jeito da gente definir uma impressão que ele dê uma formatação ao valor de saída. Isso é o que nós vamos fazer aqui, tá? Então eu vou mandar ele imprimir, agora eu vou imprimir, ó, t é o tempo. Para um tempo t ele terá 10 casas, né? 3 casas após a vírgula, é um float, tá? E aqui o espaçamento entre duas colunas é um tab. E aí a gente coloca isso para o tempo à esquerda e o valor da função quando o tempo está à esquerda. E depois um tempo à direita e o valor da função quando o tempo está à direita.
E aqui está então a saída que nós vamos ter, tá? Então 1 menos delta é o tempo, é o primeiro número, é o tempo à esquerda, aqui a função com o tempo à esquerda, aqui esse tempo à direita, que é o terceiro valor, e a função do tempo à direita. Apertando Enter, veja então que a saída agora é uma coisa mais bem comportada e mais bem estruturada, e fica mais agradável também de visualizarmos o que está saindo do programa, tá? Com isso, a gente verifica então, tá vendo que, e colocando 3 casas após a vírgula, fica até mais fácil perceber quando é que o sistema se aproxima de 9, que o limite, né, da função é o próprio 9,8 de fato. Ok? Então voltemos aqui. Esse processo então é um processo de cálculo de limite de uma certa função. E